últimos tempos. Para solicitar, é preciso ficar atento às regras e também ao prazo estabelecido pela instituição. Patriota Júnior está chegando ao vivo para a gente conversar sobre esse assunto. Primeiro, Patriota, quem tem direito a esse benefício? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Lembrando que é um benefício concedido ao dependente, do segurado do INSS que morreu, seja ele aposentado ou não, e claro, aí tem algumas regras envolvidas que a gente vai destrinchar agora com o doutor Felipe Sampaio, que é advogado previdenciário. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quem é que tem direito à pensão por morte? Bom dia a todos. Na realidade, a pensão por morte é devida aos dependentes do segurado falecido, como você bem disse. E esses dependentes são os filhos menores de 21 anos, até 21 na realidade, e o cônjuge ou o companheiro, isso na primeira linha, que a gente chama no primeiro estágio. Se não for vivo o filho menor nem o companheiro, então pode ser passado para os pais e depois para os irmãos em última instância. Então, logicamente que o primeiro ponto a ser considerado aí é qual era a situação do falecido na época do óbito, Então, ele precisaria ter, no mínimo, 18 contribuições ao INSS, 18 pagamentos de contribuição. E, no caso do companheiro, a união estável teria que ser de pelo menos 2 anos, ou seja, tem que se provar esse companheirismo pelo lapso mínimo de 2 anos, e aí uma série de provas para comprovar isso. Se for casado, e esse casamento for comprovado através da documentação necessária, eu digo isso porque não basta apenas a certidão de casamento para provar. Às vezes você é casado, não divorciou-se, mas separou-se de fato. Então é o caso a caso que vai determinar quem tem ou não direito. Tem regras diferentes para o benefício urbano e para o agricultor? Tem. Em ambos os casos é preciso comprovar o que a gente chama de qualidade de segurado. No urbano, é como eu falei, é preciso ter no mínimo essas 18 contribuições ao INSS. No caso do agricultor, como todo mundo sabe, o agricultor não paga ao INSS, não verte em pecúnia, ou seja, não paga a contribuição. Ele precisa comprovar, no caso aí da pensão, o dependente precisa comprovar que na época do óbito, o segurado, o falecido, estava trabalhando na agricultura. Essa é a condição para que efetivamente tanto o cônjuge, tanto o companheiro, como o filho menor, ele possa ter direito à pensão por morte. Como é que é possível solicitar essa pensão por morte? É feito através do aplicativo Meu INSS, muito tranquilo, CPF, senha, isso é cadastrado pelo próprio sistema. Ali você vai ter também a opção do benefício que você quer, no caso agora que a gente está conversando, pensão por morte, e ele vai ter a oportunidade, tanto o companheiro como o filho menor, representado pela mãe ou pelo pai, anexar a documentação, identidade, CPF, a certidão de óbito, isso do dependente, no caso, a certidão de óbito do falecido, logicamente, e os documentos tanto do falecido quanto do dependente. E as provas, as provas, por exemplo, no caso de companheirismo, não há certidão de casamento, então ele vai ter que comprovar que convivia por pelo menos 2 anos. Vai ter que apresentar comprovante de endereço, onde comprove que os dois viviam nesse mesmo endereço, conta conjunta no banco, declaração de renda, onde o dependente como dependente do imposto de renda. O CAD único também é importante, aquele cadastro do CRAS que todo mundo conhece, para comprovar que realmente eles viviam na mesma residência, no mesmo teto, e uma série de outros documentos, desde que haja a comprovação de que nos últimos 2 anos eles viviam juntos em situação de união estável. É um processo que demora muito para você ter uma devolutiva, porque muitas vezes a fonte de renda da família era aquela da pessoa que morreu, doutor? É um processo que tem uma certa demora? O processo de pensão por morte, normalmente ali no INSS vai durar aproximadamente 6 meses no máximo, Isso na média. Hoje a gente sabe que o déficit de servidores é grande ainda no INSS, isso faz com que haja um acúmulo a demanda é muito grande, há uma demanda reprimida na realidade, e por vezes, a depender do servidor, se ele tem uma demanda maior ou menor, então esse resultado pode sair um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, mas a média aí desses 6 meses. O importante para que essa demora seja diminuída ao máximo é que no momento do pedido já se anexe toda a documentação que for necessária, para evitar que o servidor, por exemplo, faça exigências, Ou seja, falta documental, apresenta documento Y. Então, se isso acontecer, logicamente que a demora vai ser maior para a análise,
Mas se você juntar a documentação necessária, certamente não demorará tanto. Se o pedido for negado, o caminho é judicializado. Exato. Há a possibilidade do recurso administrativo ainda dentro do INSS, né? Mas hoje, infelizmente, os recursos estão muito demorados. São mais demorados, inclusive, do que a própria análise inicial. Então, a depender do caso, e aí, logicamente, se o indivíduo, o profissional do advogado, ele vai analisar qual seria a melhor solução, mas sim é possível judicializar, até porque na justiça vai ter a oportunidade também de apresentar não só a prova documental, material como a gente chama, mas também através de testemunhas para comprovar o direito. Depois da reforma da Previdência, teve uma mudança aí no cálculo do valor da pensão por morte também? Sim, teve uma mudança importante e talvez um dos pontos mais assim, maléficos, né, para o segurado tenha sido a questão da pensão por morte. Porque antes da reforma, né, ou seja, até 13/11/2019, a viúva, no caso, né, ela recebia 100% daquilo que o marido falecido recebia, né? E a partir dessa data, os óbitos a partir de 13/11/2019, muda essa configuração. Vai receber, no caso da viúva, ela vai receber 60% do que o seu marido recebia, tanto aposentado se ele fosse, quanto a média de contribuições caso ele não fosse aposentado. Lógico que esse 60% está garantido no mínimo o salário mínimo, né? Quando esse cálculo dá menos de um salário, está garantido o salário mínimo da pensão. E 10% para cada filho menor de 21. Ou seja, se a viúva, por exemplo, ficou com 2 filhos menores, então será 60, né, 50 com 10 dela, mais 10% de cada filho, ficaria 80% da pensão. Só que, ao completar os 21, o filho menor perde esses 10%, né, e no fim das contas, como a viúva vai receber aí, na maioria dos casos, pela vida toda, ela vai receber nessa média de 60% daquilo que o segurado recebia quando estava vivo. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor Felipe Sampaio, advogado previdenciário, tirando as dúvidas para a gente aqui sobre a pensão por morte. Renata. Obrigada, patriota, pelas informações.